Olá meninas, vamos falar um pouquinho hoje sobre o que acontece no nosso estômago quando a gente se alimenta. Muita gente não tem noção de tantas coisas maravilhosas e fisiológicas que nosso estômago é capaz de promover. E dentre elas eu quero explicar para vocês o que é que acontece quando você se alimenta. Quando você se alimenta, principalmente quando se trata de proteína, essa proteína ao chegar no estômago, ela vai estimular a liberação de um hormônio chamado gastrina. Essa gastrina, ela vai ativar as glândulas de prótese a produzir ácidos. É nessa acidez que a gente vai ativar as enzimas digestivas, principalmente a pepsina, que ela vem decorrente da ativação através do pepsinogênio. E é essa pepsina que vai ativar as proteínas, tá? Por isso, as pessoas que fazem uso de prazóis, elas não conseguem se sentir muito bem quando comem carne, quando comem proteína, principalmente a carne vermelha, porque a digestão fica muito lenta. E essa digestão muito lenta, ela pode fazer com que essa válvulazinha do esfíncter esofágeo inferior suba, abra e essa acidez volte. Então, quando a comida cai no estômago, a gente vai ter ativação, sim, de hormônios que vão liberar ácidos, que vão ativar as enzimas digestivas e favorecer uma boa digestão. Quanto mais eu conseguir manter essa fisiologia em ordem, melhor eu vou digerir esse alimento, melhor ele vai chegar no nosso intestino para finalizar essa digestão e melhor eu vou garantir uma boa absorção lá no final do intestino delgado e grosso, tá? Então, quando a ativação, esse equilíbrio ácido, ele está perfeito, a gente consegue ativar a somatostatina, que vai avisar o pyloro para abrir a válvulazinha lá entre o estômago e o intestino e liberar esse bolo alimentar ácido. Esse bolo alimentar ácido lá no duodeno, ela vai receber uma descarga de bicarbonato para neutralizar e dar continuidade a essa digestão das proteínas, bem como do carboidrato e das gorduras. Então, por que eu quero falar do estômago? Porque o nosso estômago é a porta de entrada de muita coisa. Então, quando eu não tenho uma acidez adequada, e aí de repente não é falta de acidez, não é excesso de acidez, é falta de acidez, ao invés do paciente ele estar precisando devolver essa acidez para ativar as enzimas, muitas vezes ele chega com dor ao médico e geralmente se prescrevem os prazóis. E o prazol vai tirar justamente o que eu mais quero, a acidez. Então, quando a gente devolve essa acidez, a gente tem uma digestão adequada, com pH adequado, ativar as enzimas digestivas, eu vou fazer com que essa comida passe menos tempo no estômago, ela passe o tempo necessário, ela não vai ficar com a digestão lenta, sendo fermentada, e eu não vou favorecer nem o refluxo, nem os arrotos, nem a vontade de gases excessivos no final do dia. Comida mal digerida é comida fermentada lá no intestino pelas bactérias patógenas, e tudo que é mal digerido não vai ser bem absorvido. Então, a gente precisa garantir que essa acidez esteja adequada quando a comida cai no estômago para que eu consiga digerir muito bem através das enzimas digestivas e esse bolo alimentar muito bem digerido, ele vai no tempo correto para o nosso duodeno, finalizando essa digestão e, consequentemente, garantindo uma boa absorção. Não adianta você comer super bem se você não digere e você vai estar somente alimentando bactérias patógenas e piorando muito um quadro de desbiose. Então, a gente, antes de fazer uso de qualquer prazol, a gente tem que investigar como está a minha acidez. Será que é retirar a acidez que eu preciso? Ou, na verdade, eu tenho uma hipocloridria e eu preciso devolver a acidez para digerir melhor e fazer com que essa comida chegue muito bem no meu duodeno, finalize essa digestão, sem fazer com que essa comida mal digerida, com pH errado, faça com que essa acidez volte para o meu esôfago e eu tenho queixas de esofagite ou até mesmo de refluxo. Então, eu quero que vocês entendam que preparar um pH ácido correto para essa digestão é extremamente importante para que você não seja refém dos famosos prazóis, quando na verdade o que você tem é uma baixa produção de ácido e não a falta deles.